Olá, eu sou Tuca Miranda e quero convidar você a conferir a entrevista que nós fizemos com o diretor de teatro e televisão Roberto Vinhati no Curta Cultura. Entre outras coisas, Roberto falou pra gente sobre os 50 anos de carreira e também sobre a importância de dirigir o espetáculo João Pacífico, o Poeta do Sertão. Vale a pena você conferir o áudio desta entrevista feita na Claretiana FM. Olá, boa tarde. Está começando o Curta Cultura. No Curta Cultura de hoje, eu recebo mais uma vez, vou conversar com ele, o diretor Roberto Vinhati, diretor de teatro e televisão. Mais de 50 anos de carreira. E ele vai falar pra gente sobre esse tempo que ele dedicou à arte, né? Roberto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo jóia. Roberto, a vida não para. Vamos falar aí, 50 anos de carreira. Conta pra gente o que mais te marcou nesses 50 anos de carreira, como é que você vê o teatro, a televisão, isso tudo que faz parte da sua vida, é parte de você. Pois é, parece que começou ontem. De vez em quando eu acordo e digo 50 anos, eu fico assim até bestificado, né? Passou tão depressa, a vida é muito curta, a vida é muito rápida, né? Sorte que eu acho que eu abracei uma carreira que eu sempre fui apaixonado por ela, desde criança, segundo a minha mãe até. Eu me lembro, assim, por volta de 5 anos de idade, eu começo a me lembrar tudo, exatamente. Os meus pais tinham uma tinturaria em Pinheiros, era a primeira do bairro lá em São Paulo, isso nos anos 50, né? 1950, mais ou menos, era bem 1950 mesmo. E chegavam aquelas roupas para lavar, vestidos, ternos, fraques, que era uma época que as pessoas se vestiam com um rigor bem maior que hoje, né? E eu olhava aquilo tudo, ficava encantado, já punha numa prima, porque a família era grande, na tinturaria eram 4 irmãs com as 4 famílias, e eram metade de um quarteirão, tinha aquilo. Muitos quartos a casa, corredores, né? Quintal muito grande. Então eu já comandava. Meus primos todos, você põe isso, você faz isso, você faz aquilo. E começou assim. Ela dizia, e eu me lembro bem disso. E ai de quem não fizesse. E não podia estragar as roupas porque não eram nossas, né? Eu roubava as roupas dos cestos que eles separavam para fazer aquela organização de lavar, passar. Era uma triagem, né? E de repente sumiam as roupas e eu estava lá no quintal com elas e meus primos e inventando cenas. E lembro também uma coisa muito gostosa, que foi uma época que apareceu no fundo do quintal, tinha um terreno enorme, vazio, na Fradique Coutinho, e apareceu um circo. Era o Circo dos Irmãos Melo, eu me lembro bem até do nome. E chegava bem perto do muro da nossa casa, né? Eu pus os caixotes no final do muro, apoiado, subi, levantava um pedacinho da lona e ficava assistindo eles fazerem os ensaios dos dramas, dos números circenses. De camarote, né? De camarote. E com cuidado para que não vissem, né? Sorte que tinha as arquibancadas, né? Fica aquelas arquibancadas, elas ficavam vazias, eles estavam ensaiando. E como eu era pequeno, eu sempre fui até 13 anos de idade, bastante pequeno, era baixinho e gordinho, né? E então eu ficava ali meio escondido, no limite do olho e tal, e via aqueles ensaios, aqueles dramalhões, né? Aqueles dramalhões de circo, né? E nessa época eu me lembro que eu assisti O Céu Uniu Dois Corações, por exemplo, que era uma peça circense de 4 atos, O Ébrio, do Vicente Celestino, com ele fazendo o papel. E esse foi um início assim da minha carreira, dessa coisa ligada à arte de interpretar, e eu achei que era aquilo mesmo, e fui sem que ninguém me perguntasse, sem que ordenassem, sem que impusessem nada, eu fui trilhando tudo isso e fui construindo a minha carreira, fazendo uma vida bem à parte da família até. Participava da família, convivia com eles, estudava, fazia todos os estudos normais, mas o meu campo da arte era meu. Era uma coisa isolada, eu me trancava num espaço, ninguém podia entrar nesse espaço. Às vezes
Minha mãe batia na porta muitas vezes, vem almoçar, você vai ficar aí, você vai ficar tuberculoso. Quando eu já tinha 13 anos, ela dizia muito isso porque eu encumpridei de um mês para o outro e fiquei muito magro, né? E aí ela tinha medo. A tuberculose era uma doença que estava muito presente, né? E ela ficava gritando, sai desse quarto, menino, vem comer, olha que você vai ficar doente. Eu sabia que a doença se referia à tuberculose por causa da magreza, essa coisa toda. Depois eu acabei pondo isso em algumas peças que eu escrevi, tinha uma cena que a mãe gritava com o filho, vem menino. A gente vai aproveitando, né, o que você vive. Você está falando em aproveitar. Você coloca isso, toda a sua vivência, o que você teve, pelo que você acabou de contar, você teve uma infância muito feliz. Eu tive uma infância rica, uma infância bonita, aqueles carnavais eram maravilhosos, você saía no carro, daqueles carros Ford 46, com o porta-malas aberto, todos os primos fantasiados, parávamos na Avenida Brasil, naquele corso, né? Parava e brincava, dançava, jogava confete, era uma infância bem feliz, bem rica nesse sentido. Totalmente, né? Como é que a sua família encarou o Roberto decidindo seguir pelo mundo do teatro? No começo, a minha mãe ela queria que eu fosse médico. Eu, inclusive, cheguei a prestar exame de medicina, fiz um início na cidade universitária, mas logo no primeiro momento em que tive que dissecar um rato, eu descobri que aquilo não tinha nada a ver comigo, eu tinha que largar aquilo, não tinha nada. E eu fui fazendo. Eu não sei, é uma coisa assim que eu vejo hoje nas pessoas, elas não têm, vamos dizer, uma reflexão nesse sentido do é isso que eu quero, e eu faço, entendeu? Sem magoar ninguém. Eu fui sempre uma pessoa que eu procurei não magoar nada da minha família. Quando os meus irmãos magoavam por uma razão, outro meu pai, minha mãe, eu que ia socorrer, eu que amenizava tudo, eu era pacífico, né? Tal como o João que eu acabei fazendo, tinha essa coisa do pacífico, de não deixá-lo sofrer. Eu sempre ficava muito magoado com isso, de fazer uma outra pessoa sofrer de uma forma absurda, principalmente quem te deu a vida, quem te orientou de várias maneiras. Mas eu dizia para eles, é isso que eu quero. Como eu não quero magoar vocês, eu também não quero ser magoado. E eu fui fazendo a minha carreira, paralelamente a tudo isso. Quando eles descobriram, eu já fazia circo no terreno do vizinho, com 10 anos de idade. Eu já estava fazendo teatro na igreja da paróquia. Uma vez eu fui à missa com a minha mãe e eu ficava na missa olhando aquilo e dizia para mim, isso é uma grande encenação. Eu tinha o respeito todo por aquilo, mas eu achava que era um grande teatro. Não é? Eu até hoje acho que é um grande teatro, tudo isso. Só que você tem uma ligação e acaba indo de encontro a tudo aquilo que as tuas perspectivas, o teu ser, os teus sentimentos levam você a acreditar. E aí eu cheguei para ela no final, ela falou, vamos embora, não sei o quê. Eu falei, não, pode ir que depois eu vou. Mas o que você vai ficar fazendo aqui? Eu vou falar com o padre. E aí eu esperei, terminou tudo, o padre ficou livre, chamei e falei, o que tem aqui embaixo? Porque eu sabia que tinha que subir uns 10, 12 degraus para chegar em cima da igreja. Ele falou, tem um salão. Eu falei, eu posso ver? Ele disse, mas por que você quer ver? Eu tinha 13 anos de idade. Não menos, eu tinha 12 nessa época. E eu falei, porque eu quero fazer teatro, eu quero ver se aqui dá para eu fazer teatro. Aí ele pediu para alguém me acompanhar, eu olhei, vi lá a foto de fazer teatro, ali faço o palco, não sei o quê. Eu não sabia, eu nunca tinha ido ao teatro. Eu acho que quando você perguntou para ele não deve ter acreditado muito, né? Que não realmente acreditou. você... E depois ele fez uma colocação que foi, assim, num primeiro momento estranha. Eu voltei e disse, lá tem possibilidade, eu quero fazer teatro. Como é que eu faço para fazer teatro ao vivo? Para quem eu tenho que pedir? É para o senhor? Ele falou assim, você quer fazer teatro? Eu falei, quero, eu tenho uma peça que eu estou escrevendo, eu vou ensaiar com os meus amigos e quero apresentar aqui. Ele falou assim, muito bem, então você apresenta e a renda fica toda para a igreja. Eu falei, tudo bem, o primeiro espetáculo fica todo para a igreja, mas eu vou fazer uns 3 ou 4, os outros, o dinheiro é todo meu, porque é o que estou fazendo. E aí ele não acreditou que eu fosse fazer mais do que um espetáculo. Só que ele teve uma grande surpresa. Eu fiz uns ingressos, uns bloquinhos, que eu comprei, tinha uns bloquinhos que você destacava,
E eu ali fiz número tal, e fui vendendo de porta em porta na vila